E aí galerinha, tudo certo? Aos que não me conhecem ainda, eu sou o professor Caio Vitor e hoje eu vim aqui falar um pouco desse livro, Toda a Poesia do Paulo Leminski. Paulo Leminski, aos que não conhecem, foi um autor curitibano, filho de um polonês com uma africana e um dos pioneiros da sua geração. Uma geração marcada por grandes transformações culturais e políticas no nosso país. Em 1960, o Leminski chega todo curioso e empolgado a participar da primeira Semana Nacional de Poesia Vanguarda, tanto que ele conhece os irmãos Haroldo do Campos. Sempre tive tesão pela palavra, por dominar a palavra. Isso facilitou meu caminho na publicidade, 10 anos de vida. Também fui professor de cursinho, lecionei português, redação, mas sempre como poeta, um cara que ama a palavra. Maiúsculas, minúsculas, maiúsculas, minúsculas. A máquina engole página, cospe poema, engole página, cospe propaganda, maiúsculas, minúsculas. A máquina engole carbono, cospe cópia, engole poeta, cospe prosa, maiúsculas, minúsculas. Já nos anos 70, pessoal, o Paulo Leminski vai se aproximar do tropicalismo. E anos mais tarde, em 1980 mais ou menos, é o ano que ele tem o auge da sua carreira. Um ano em que ele faz várias contribuições com Caetano Veloso na música pop, e aí ele é conhecido também como poeta marginal. A poesia marginal ela foi criada com influências concretistas e da poesia processo. E o Leminski hoje a gente consegue evidenciar vários poemas com essas características. Dificilmente a gente vai conseguir classificar o Leminski é só um poeta concretista, ou só um poeta da poesia processo, ou só um poeta marginal. Não. A gente fala que ele é um poeta marginal devido ao seu auge da literatura que foi na década de 80. O Leminski, ele que foi um devorador aí de cultura oriental e da literatura greco-latina, ele acaba com esses conhecimentos, a gente tem um reflexo disso na sua escrita. Começando, por exemplo, com o haikai. Haikai pertence à literatura japonesa, em que são poemas de 3 versos, sendo eles divididos em 17 sílabas no total, ou seja, 5, 7, 5. O Leminski ele tenta reproduzir essa poesia, esse haikai, nos seus textos, só que não consegue exatamente como um poeta japonês. Temos também depois textos concretistas e tantos outros. E hoje o Paulo Leminski é esse autor que a gente conhece, um autor aí da poesia marginal. Fazia poesia, e a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia, e cada tábua que caía doía no coração. Eu acho que a poesia ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Para que porquê? Agora, dos anos 80 para cá, em direção aos anos 90, a poesia bem feita começa a voltar a ter uma vigência. Eu hoje, por exemplo, eu procuro, antes de mais nada, ser um bom artesão. Eu costumo dizer que chega da incompetência dos anos 70 e em matéria de poesia agora eu estou ingressando na minha fase parnasiano chique. Bom pessoal, esse é o Paulo Leminski, um autor aí de multifacetas que devido às suas várias influências nos deixou esse legado. Influências tanto ocidentais como orientais. Espero ter aguçado um pouco a curiosidade de vocês. Indico o livro, faça uma boa leitura e a gente se vê na próxima. Até mais galera, tchau, tchau!